Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Encontre a série de Taylor de 1 sobre x em torno de x igual a 1. Bem, para encontrarmos a série de Taylor para 1 sobre x em torno de x igual a 1, vamos em busca do enésimo polinômio de Taylor em torno de x igual a 1. E lembrando que, pela definição de polinômio de Taylor, se a função f puder ser derivada n vezes em x0, ou x com índice zero, ou seja, num determinado valor específico de x, então definiremos o enésimo polinômio de Taylor, de f, em torno de x igual a x0, como sendo, e aí nós vamos representar agora esse polinômio, Pn de x, que vai ser igual. Então, Pn de x igual a f de x0 mais a sua primeira derivada, f' de x no ponto x0, vezes x menos x0, mais f duas linhas de x0, ou seja, derivar a segunda da função f, multiplicado por x menos x0, isto ao quadrado, e dividido por 2 fatorial. Mas ele prossegue assim, no mesmo formato, até nós chegarmos em f na derivada enésima, ou na enésima derivada da função f em x0, que multiplica x menos x0 elevado a n e dividido por n fatorial. Ora, então, nós já podemos pensar, né? Então, pensando aqui nas derivadas e funções, ou na função e nas suas derivadas, nós podemos já destacar a f de x como sendo dado pela função especificada aqui no texto da questão, ou seja, 1 sobre x. E vamos também já substituir aqui o ponto especificado x0 dado na questão, ou seja, o x aqui vale 1. Então, nós faremos f de 1, que vai ser igual a 1 sobre 1, ou seja, o número 1. Nós vamos em busca de f' de x, que vai ser igual. Ora, vamos então calcular a primeira derivada, a segunda derivada e as demais derivadas que nos interessam. Bem, vamos começar então lembrando que a nossa função dx é 1 sobre x. E nos é particularmente interessante ter a função descrita assim, f de x igual a x elevado a menos 1. Se nós tivermos a função assim, e lembrando que quando y é igual a x elevado a n, sua derivada y' poderá ser expressa por n x elevado a n menos 1. Então, se derivarmos a f de x, vamos obter f' de x, que vai ser igual a n, nesse contexto, menos 1, e vezes x elevado a menos 1, ou seja, menos 2. Podemos também reescrever essa derivada como sendo menos 1 sobre x ao quadrado. Nós vamos deixar aqui, por enquanto, o destaque para a nossa derivada. E como nós vamos precisar, de acordo com o modelo já especificado, de mais algumas derivadas, vamos em busca dessas derivadas, né? Então, nós temos aqui f duas linhas de x, ou seja, a derivada, entre aspas, em cima da função anteriormente obtida. E vamos aqui nos contentar com menos x elevado a menos 2. Então, a sua derivada vai ser n menos 2 vezes menos o x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. O que vai nos levar a menos e menos mais 2, que multiplica x a menos 3. Ou simplesmente, se preferirmos, 2 sobre x ao cubo. Vamos buscar mais uma derivada? Então, nós temos aqui a terceira derivada, f3' de x, que vamos fazer como fizemos a anterior. Vamos buscar aqui a função que nos interessa para a derivação
E nós temos o expoente menos 3n que irá multiplicar. Então, nós temos menos e menos mais, 3 vezes 2 e vezes menos x elevado a menos 3. Menos 1, menos 4. Ou ainda, se preferirmos, nós vamos ter menos 3 vezes 2 e sobre x elevado à quarta. Nós podemos já pensar aqui, se observarmos com um pouquinho de cuidado, que esse 3 vezes 2 vai nos levar a uma informação bem interessante. Por enquanto eu vou deixar pendente essa informação, mas daqui a pouquinho nós já vamos recuperá-la. Vamos para a quarta derivada, f4 dx. E usando, como nós já fizemos, a função anterior, nós vamos ter expoente n menos 4, que multiplica 3 vezes 2 e vezes menos x elevado a menos 4, menos 1, menos 5, que vai ser igual a menos e menos mais 4 vezes 3 vezes 2 sobre x à quinta. Agora nós vamos retomar a ideia que ensaiamos o início na derivada passada. Veja que aqui nós temos 3 vezes 2. Agora 4 vezes 3 vezes 2. Na anterior, se nós detalharmos um pouquinho mais, nós vamos ter 2 vezes 1. O que isto significa para nós? Ora, que nós podemos considerar, e se nós fizermos isto com as demais derivadas, que nós temos um numerador alternando os sinais, claro, fatoriais sendo expressos. Então, nós vamos ter aqui, desde a primeira derivada, menos aí 1 fatorial sobre x. Vamos melhorar esse fatorial aqui, porque ele não ficou legal. Então, 1 fatorial sobre x ao quadrado. Aqui na segunda derivada, nós temos 2 fatorial positivo sobre x ao cubo. Já na terceira, nós temos menos 3 fatorial sobre x à quarta. E aqui, na última derivada que fizemos, nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou simplesmente 4 fatorial sobre x à quinta. Substituindo aqui os valores especificados para o x, no caso o número 1, na verdade nós podemos escrever essas derivadas. Então vamos fazer todas essas derivadas escritas lá no ambiente em que estávamos resolvendo. Então vejam só, a primeira derivada, menos 1 sobre x ao quadrado. A segunda derivada, 2 fatorial sobre x ao cubo. Notem, 2x ao cubo. 3, x à quarta. 4, x à quinta. Então, vamos lá, vamos escrever essas expressões. Então, a primeira derivada, lembrem, nós temos menos 1 sobre x ao quadrado. E a segunda derivada, f duas linhas de x, vai ser igual a, veja que nós colocamos aqui, na segunda derivada, 2 fatorial sobre x ao cubo. Então, aqui nós temos 2 fatorial sobre x ao cubo. E escrevendo mais um pouquinho as expressões que nós temos também f três linhas, ou a derivada terceira de x, e que nós já sabemos ser menos 3 fatorial sobre x à quarta. E nós temos ainda a quarta derivada que obtivemos em função de x, que é dado por 4 fatorial sobre x elevado à quinta. Agora, veja só, nós tínhamos os valores lá que estávamos buscando, e no começo nós buscamos e depois abandonamos, em que nós temos em torno de um x valendo 1. Então, nós vamos substituir em cada uma dessas funções esses termos para x igual a 1. Então, fazendo aqui f' de 1, nós vamos ter menos 1 sobre 1, ou simplesmente menos 1. f duas linhas de 1, então nós vamos ter 2 fatorial, que é 2 sobre 1, ou simplesmente 2. Na f3 linhas de x, f3 linhas de 1, que vai ser menos 3 fatorial sobre 1. Ou 6, se nós preferirmos, só que negativo, menos 6. Ou aqui na quarta, f de 4, que vai ser igual a 4 fatorial, ou 24, então 4 fatorial, isto sobre 1. Então, nós podemos agora expressar esses valores que determinamos lá onde estávamos representando. Bem, nós temos f' de x, que vai ser igual, então, a menos 1.
f duas linhas de x, que vai ser igual a 2 fatorial. Veja só que estamos tirando daqui esses valores. Aqui 2 fatorial, aqui o menos 1. Para f três linhas de x, nós vamos ter menos 3 fatorial e depois 4 fatorial. Então, vamos escrever lá. Nós temos aqui, então, f três linhas, ou a derivada terceira, em função de x, que vai ser igual simplesmente a menos 3 fatorial. Já f4 em função de x vai ser igual a 4 fatorial. Agora vamos pensar um pouquinho. Se nós prosseguíssemos com essas derivadas, nós teríamos a derivada de ordem k em função de x, que poderia ser expressa. Veja só, nós estamos alternando os sinais aqui. Para f de x positivo, depois menos 1, mais 2 fatorial, menos 3 fatorial, mais 4, e assim prosseguiria. Então, nós podemos dizer que vai ser menos 1 elevado a k, com o k começando, claro, a partir de zero, partindo do zero. E vezes, veja que os resultados são, na quarta derivada, 4 fatorial, na terceira derivada, até vamos separar bem aqui para não gerar confusões. Então, na terceira derivada, f três linhas, nós temos 3 fatorial. Na f duas linhas, 2 fatorial. Então, na fk, ou seja, derivada de ordem k, nós vamos ter k fatorial como consequência. Então, é uma percepção que podemos retirar, extrair do que está acontecendo com as funções. E com isto, nós podemos escrever, então, o polinômio de Taylor. Veja que, para poder determinar a série de Taylor, estamos antes indo em busca do polinômio de Taylor. E vamos representá-lo substituindo aqui no polinômio destacado anteriormente. Então, nós vamos ter, com isto, então, Pn em função de x, que vai ser igual a f de x0, ou simplesmente o número 1 que encontramos de resultado. E depois mais, e veja que nós temos em seguida f' de x0. E nós encontramos, na verdade, menos. Então, nós vamos já deixar o menos ali expresso, com a sua regra de sinal já considerada. Então, menos. E veja que do polinômio de Taylor, nós temos x menos x0. O nosso x0 é dado aqui no enunciado da questão, x menos 1. Em seguida, nós temos mais. Perceba que nós vamos ter f duas linhas de x0, que é 2 fatorial. E sobre 2 fatorial, vezes x menos o número 1 elevado ao quadrado. Veja, 2 fatorial pode ser simplificado com 2 fatorial. Em seguida, nós vamos ter menos. Então, veja que está alternando os sinais, né? Porque nós temos aqui menos 3 fatorial sobre x à quarta, ou simplesmente menos 3 fatorial quando x tem a substituição sendo realizada ali pelo número 1. Até para que fique bem mais específico, nós vamos colocar esses destaques aqui para x valendo 1. Então, veja que nós temos f de 1 e f de 1 também, f de 1 também e também f de 1. Assim fica bem destacada cada uma dessas ideias e informações que estamos buscando e trazendo aqui. Bem, nesse sentido, então, note que estamos, como já foi dito, alternando. Aqui no f3 linhas vai ficar negativo porque é menos 3 fatorial. E perceba também, olhe só nesta, entre aspas, terceira parcela inclusa ou incluída. O 2 fatorial foi simplificado. Então, quando nós colocarmos aqui, eu vou até destacar, ó, 3 fatorial vezes, e aí em seguida nós vamos ter a expressão de x menos 1, a terceira sobre 3 fatorial. 3 fatorial também vai ser simplificado, então não precisamos mais escrever esses coeficientes 3 fatorial, 4 fatorial e por aí vai, porque eles serão simplificados. Então, nesse contexto, podemos já escrever direto o resultado. Aqui, vamos ver então, x menos 1 ao cubo, depois nós vamos ter mais, possivelmente, x menos 1 à quarta, depois menos, e depois mais, e assim sucessivamente. Até nós chegarmos em menos 1 elevado a n, vezes x menos 1 elevado a n. Bem, toda esta expressão merece ser escrita como um somatório.
se me permitirem, como nós temos pouco espaço, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos suprimir esse x menos 1 à quarta aqui, só para que nós possamos escrever com um pouquinho mais de cuidado aqui. Então, reticências e mais, veja que nós havíamos escrito na parte final aqui, o menos 1 elevado a n vezes x menos 1 elevado a n. Então, agora nós podemos fazer o somatório, que é o resumo de toda essa soma que nós descobrimos agora, com k variando, isso é importante, de 0 até n, com menos 1 elevado a k e vezes x menos 1 elevado a k. Então, nós temos aí um bom resumo e que servirá de base para os passos e linhas seguintes, em que vamos tentar representar o que é solicitado na questão. Afinal de contas, estamos em busca da série de Taylor. E ora, se a função f possuir derivadas de todas as ordens em x0, ou seja, num determinado ponto específico de x, nesse caso aqui nós vimos que é o número 1, então nós podemos dizer que a série, vamos escrever essa série aqui, com o k em torno de 0 a o infinito, para f de k, ou seja, a késima derivada da função f, e aqui em torno de x0, vezes x menos x0 elevado a k. Isto tudo dividido por k fatorial. Ela vai ser igual, então essa série vai ser igual, aqui expandindo um pouquinho, f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, mais uma só, mais f duas linhas de x0 e vezes x menos x0 elevado ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 2 fatorial. Veja que os expoentes 2, 3, 4, nos termos vamos encontrar divisões por 2 fatorial, 3 fatorial e assim sucessivamente. Mas, aí ele prossegue até nós passarmos por f de k, que multiplica x0, que multiplica x menos x0 elevado a k, dividido por k fatorial. E mais ele prossegue, já que é uma série. Ele vai até o infinito assim. E é a série de Taylor. Então, essa expansão é a série de Taylor. Em torno de f. E em torno de x igual a x0. E assim, com esta conclusão, com esta consideração, a série de Taylor para 1 sobre x em torno de x igual a 1 pode ser escrita. Agora é o grande finale, onde nós vamos expressar o resultado final aqui das nossas considerações. Vejam só, então nós vamos ter o somatório para k variando de 0 até o infinito com menos 1. E aqui, este menos 1 elevado a k. Vezes x menos 1. Veja que 1 é o valor em que ele está girando, que ele está sendo considerado, elevado a k. Então, x menos 1 elevado a k. E isto vai ser igual a 1 menos x menos 1 mais x menos 1 elevado ao quadrado menos x menos 1 elevado ao cubo mais, e assim ele prossegue indefinidamente. E mais o menos 1 elevado a k vezes x menos 1 elevado a k. E mais, como é uma série, lembrando, ele vai prosseguir indefinidamente. Só melhorando aqui uma escrita, mais outra. Então, nós vamos ter aqui x menos 1 ao quadrado, e aqui menos x menos 1 ao cubo, e aqui nós vamos ter mais. Certo, galera? Muito bem. Então, vejam só que o que foi solicitado, encontrar ou determinar a série de Taylor de 1 sobre x em torno de x igual a 1, foi determinado agora, com esta série em que nós iniciamos sua expansão aqui, e que é o resultado da questão solicitada. Certo? Muito bem, então, com esses pensamentos, conclusões e com essa expansão da série, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada.
Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!